Olá, meus amigos, eu sou a Rosilene, estou aqui com a minha amiga Neuza e preparamos mais um informativo com um ótimo tema hoje. O que nós vamos falar, Neuza? Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no Lar. Mas antes eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui novamente com a minha amiga Rosilene, né? O Evangelho no Lar. Vamos começar explicando o que é a palavra Evangelho. Evangelho é a boa nova ou boas notícias. Então Jesus trouxe para nós a boa nova, boas notícias. Por quê? Porque os seus ensinamentos são um roteiro que, se forem seguidos por nós, com certeza nós evoluiremos mais rápidos, chegando a Deus. Jesus é o caminho, né? Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vai ao Pai senão por mim, pelo que eu ensinei, pelo que eu trouxe. Então, é isso que ele quer dizer, seguir, né? E tem uma coisa, Rosilene, o Evangelho no Lar, essa prática tão conhecida pelos espíritas, ela não é uma invencionice do espiritismo. Não. O primeiro Evangelho no Lar, quem fez foi Jesus, na casa de Simão Pedro. Jesus tinha o hábito de pernoitar, muitas vezes na casa de amigos ou na casa dos seus discípulos. E certa noite ele estava lá reunido com os seus discípulos e logo a conversa começou a cair para a futilidade. Aí Jesus chamou todos eles de volta da mesa e disse: vamos fazer uma prece e vamos falar sobre assuntos edificantes. Aí eles se colocaram em volta da mesa, né? E Jesus começou a falar sobre os seus ensinamentos para eles, né? Mas, Rosilene, eu acho que a maneira mais fácil de nós explicarmos o que é o Evangelho no Lar é explicando como nós fazemos, né? Então, como você faz o teu Evangelho no Lar? Isso aí. Então, todos devemos escolher um dia da semana e um horário fixo, sempre naquele horário fazer o Evangelho no Lar. Como que a gente faz em casa? A gente, igual você falou, né, que Jesus nos reuniu, a gente reúne a família em volta da mesa, coloca uma música suave, assim, coloca um jarro d'água para fluidificar durante o Evangelho. Sim. E se tiver alguma pessoa assim que sabe que está precisando, que está doente, alguma coisa, você também coloca uma garrafinha com o nome da pessoa para fluidificar durante a prece que será feita. Fluidificar seria a mesma coisa que a água benta, né? Ou benzer a água, né? Porque a água, ela absorve energias. Então, como é um momento de paz e comunhão com Jesus, aquela água vai se transformar em remédio. Exatamente, já foi feita experiências com água, né, Neuza? Muitas. Experiências que foram feitas com pessoas que estavam orando com uma água e outras estavam assim, em um ambiente mais conflituoso, em uma música muito doida lá. E o que acontece? Depois eles congelaram essa água e as imagens da água mostram a diferença daquela água da prece e da outra água que não era tão boa, né? Então, vamos continuar lá com o nosso Evangelho. Reúne a família em volta da mesa, coloca água para fluidificar e aí faremos uma prece inicial, mas aquela prece assim com as suas palavras lá, começa agradecendo pela oportunidade de ter vivido mais um dia, por estar ali reunido com a tua família, pela oportunidade da oração dentro do teu lar para trazer luz, e tudo que vem à tua mente você vai agradecendo, vai agradecer. Aí em seguida da prece, alguém da família faz uma leitura do Evangelho, que pode ser lida aleatoriamente, ou se você quiser daí começar e seguir, né? Mas é interessante quando abre aleatório, né? Às vezes parece dá tão certo, né? A mensagem que a gente precisa, né? Aquilo que você está precisando conversar com a tua família naquele dia. Em seguida da leitura, é feita uma reflexão. Deixa cada familiar falar um pouquinho, estimula cada um a falar um pouquinho do que entendeu e de repente puxa para algum acontecimento, assim, né? Para esclarecer. E após a reflexão, aí vem a prece final. Explica a prece final, mas como que se faz? Então, gente, esse foi o Evangelho no Lar na casa da Rosilena, né? Isso. Nós, em casa também, eu faço todo domingo às 8 horas da noite.
porque é um dia que eu escolhi que a família está reunida. Então, e se a família não estiver reunida, eu já acabei fazendo até sozinha. Por quê? Porque quando você marca um dia e um horário, você entra na agenda da espiritualidade. E a espiritualidade vem te atender naquele dia. Porque às vezes o lar está tumultuado, a gente costuma às vezes falar coisas que não deve, grito, palavrão, né? E tudo isso vai deixando a nossa casa suja, espiritualmente falando. E como a gente costuma limpar a nossa casa, ninguém gosta de morar numa casa suja, nós precisamos também fazer uma limpeza espiritual na nossa casa. E com o Evangelho no Lar, os nossos protetores espirituais, os espíritos do bem, que vêm naquele dia em nome de Jesus no nosso lar, eles promovem essa faxina espiritual, essa limpeza energética. E a gente se sente melhor, né? Então, como a Rosilene disse, a gente começa agradecendo. Temos tantas coisas para agradecer. E no final, eu costumo pedir a Jesus, né, pelo meu lar, pelo lar das minhas filhas, dos meus vizinhos, dos parentes, pela nossa comunidade, mas em especial pela minha família, porque é um dia do Evangelho no meu lar, né? Então, pelos meus familiares, pelos meus parentes, pelo meu local de trabalho, peço que Jesus imunize a minha casa de toda energia maligna, né, maléfica. E a gente daí eu mentalizo, todos nós mentalizamos muita luz caindo sobre o nosso lar e formando uma barreira de proteção. Blindando o ambiente. Sim, blindando o nosso ambiente. E aí fazemos uma prece sentida do coração, porque oração é falar com Jesus, é falar com Deus. Então você tem que falar com a tua alma, né? Com sentimento, para que aquela oração realmente atinja o objetivo. Então a gente daí termina, é uma reunião relativamente de 15, 20 minutos, né? Eu costumo também ter outros livrinhos além do Evangelho, livros, né? Mas de mensagem, onde o meu neto lê, os filhos, cada um abre uma mensagem, e é incrível, porque todas as outras mensagens batem com aquela que a gente leu do Evangelho. Lá em casa acontece assim. Então parece o nosso anjo da guarda mandando um recado, né? Uhum. Exatamente. Aí a gente encerra, né? Eu peço sempre que Jesus, o médico das nossas almas, coloque o remédio naquela água de acordo com as nossas necessidades e depois encerramos, cada um toma o seu copinho d'água, né? E terminou. E aí todo mundo fica em harmonia e paz, que é o objetivo, né? Exatamente. Na verdade, o Evangelho de Jesus, por quê? Porque a gente tem que ensinar nossos filhos a seguir, a ter Jesus como nosso guia e modelo, né? Jesus é, né? Sim, então você vai ler sobre o Evangelho, vai conversar com ele, é uma oportunidade de trazer, né, o assunto em família. E se você, de repente, é mãe, é pai e não consegue que a tua família venha no começo, faça sozinha por enquanto, eles vão escutando, o teu ambiente já vai harmonizando, daqui a pouco eles vão se chegando. Verdade. É ou não é? É verdade. Então, se você não consegue que eles participem, começa, não se preocupe. Com o tempo, o teu lar vai se harmonizando e vai dando tudo certo. E quero também dizer, Rosilene, que isso é uma prática maravilhosa, tanto para a proteção do nosso lar como para a nossa, e não é uma coisa para só os espíritas fazer. Você que é católico, evangélico, budista, né, tem a religião que estiver, se reúna com a sua família no seu lar, um dia por semana, né? Porque a gente já tem a prática da oração. Quando vai se deitar, a gente se prepara para dormir, quando se levanta, né? A oração deve ser a chave que abre o nosso dia, né? Mas esse dia especificamente é um dia em que você vai entrar, como eu já falei, na agenda espiritual, para receber a visita e ter toda aquela harmonização dentro do teu lar com você e seus familiares.
E assim, envolvidos daí naquela luz, depois da prece que você faz, geralmente você pode irradiar. Você vai irradiar para o lar dos seus familiares, né? Eu sempre irradio para o lar da minha filha, Sim, para os claro. meus vizinhos. Se você sabe que se tem alguém lá em uma casa que está doente, que não está bem, você vai mentalizar assim, muita luz do teu lar irradiando, né? Para os governantes, né? Luz para os pensamentos deles. Aí pede pela paz no mundo, pela saúde no mundo. Sabe Irradia. sabe o que o Chico Xavier falava? Ele dizia que se num prédio com 30 andares, uma única pessoa, uma única família, um único apartamento, ter o hábito do Evangelho no lar, é como se uma cascata de luz se derramasse por todo o edifício. Então vejam a importância desse hábito tão salutar. A gente tem tantos maus hábitos, né? Nossa. Por que não incorporar um hábito que só vai nos fazer bem? Tá aí a dica. Na verdade, a gente às vezes perde tanto tempo com outras coisas fúteis, né? E esquece de falar de Jesus para a nossa família, para os nossos filhos, né? Imaginou se esse prédio se ilumina e se numa rua, assim, várias casas fazem, ilumina aquela rua, daqui a pouco vai iluminando a cidade. Nossa! Isso não vai trazer paz para todos. Eu acho que animamos o pessoal a começar o Evangelho no lar. É isso aí, mas o objetivo de estar aqui é incentivar vocês a começar essa prática, independente da sua religião. E para nós terminarmos, nós gostaríamos de convidá-los para as nossas atividades na Casa Espírita. Toda segunda-feira nós temos o nosso momento da Ave Maria, das 18 às 18h30. Nas terça-feira nós temos cursos na casa. Nas quarta-feira, às 20 horas, palestra pública. Lembrando também que a gente faz muitas visitas, né? Levando a palavra amiga, consolo, conforto para aqueles que são acamados, que não podem vir até a nossa casa. Mas o nosso trabalho aqui nessa casa de Jesus é imenso. E nós só temos a agradecer essa oportunidade de trabalhar na Seara do Mestre. Lembrando que todos que trabalham aqui trabalham voluntariamente e não se cobra nada em doutrina espírita. Nada, absolutamente nada, ok? Tudo é feito do coração, né? A gente chega aqui, a gente vai se envolvendo, daqui a pouco se está trabalhando e ninguém vem para essa casa pensando em ter alguma remuneração, né? A gente faz do coração. Exatamente. E olha, eu só tenho a agradecer assim, que depois que eu conheci essa doutrina, assim, a minha vida se transformou. E com a prática do Evangelho no lar, vocês não têm noção da paz que é, sabe? Rosilene, eu acho importante também falar para vocês que problemas todos nós temos, né? Mas com o Evangelho no lar, com o hábito da oração, os nossos problemas ficam mais fáceis de a gente solucionar. A gente vai ter mais tranquilidade para lidar com os obstáculos, com os problemas que surgirem. Lembrando que o Espiritismo é uma doutrina santa. Nós espíritas somos falíveis, mas estamos aqui na luta para vencer as nossas fragilidades e todo dia é uma vitória. Sim, sim. Gratidão, então, por mais esse momento aqui. Gratidão. E fiquem todos na paz de Jesus. Que assim seja.